Olá, catequizandos! Nesta semana comemoramos na quinta-feira o dia de Corpus Christi e espero que todos vocês tenham ido na missa. E para quem ainda não viu, na quinta-feira foi postado um vídeo que explica a história da festa de Corpus Christi e os inúmeros santos que colaboraram para que ela ocorresse, e também o milagre eucarístico que foi, de fato, o estopim para a sua criação. Vou deixar para vocês hoje alguns vídeos sobre a Eucaristia e sobre os milagres eucarísticos, e espero que todos assistam. Hoje falaremos mais sobre a Eucaristia e sua importância em nossas vidas, e por que devemos comungar diariamente e nos confessar frequentemente para termos maior intimidade com Jesus. Vamos lá? Queridos catequizandos, celebramos este final de semana o 12º domingo do tempo comum. E Jesus vai perguntar aos seus discípulos no Evangelho do final de semana: quem eu sou para vocês? Essa pergunta também é direcionada a cada um de nós. Quem é Jesus para nós? Nós precisamos responder como Pedro, que ele é o Messias, o Salvador, o Cristo. E respondendo isso, nós nos colocamos atrás dele como discípulos, como seguidores. Por isso, Jesus nos ensina no Evangelho como ser esse seguidor, como ser esse discípulo. Primeiro, renunciando a si mesmo, depois, tomando a sua cruz a cada dia e seguindo, se colocando atrás dele e tomando o caminho. Deus abençoe vocês nesta semana e que vocês possam pensar um pouquinho nisso. Como posso melhorar para me tornar um melhor discípulo, um melhor seguidor de Jesus? Deus abençoe, fiquem com Deus. A Eucaristia, ela é o centro da nossa fé. Diz o Concílio Vaticano II que ela é a fonte e o ápice de toda a vida cristã. Por que a fonte? Porque é dela que emana toda a graça de Deus. Nós tiramos a graça de Deus, a força da nossa salvação, da nossa santificação, através da Santíssima Eucaristia, o maior de todos os sacramentos. É o ápice porque todo converge para a Eucaristia. A vida da igreja, tudo converge para a Santíssima Eucaristia. Eu acho muito bonito falar sobre isso, eu gosto muito dessa frase da Lumen Gentium, capítulo 11, se não me engano, mas eu não me engano, Lumen Gentium, capítulo 11. A Sacrosanctum Concilium também vai falar, obviamente, Sacrosanctum Concilium é sobre a liturgia, sobre a Eucaristia de modo especial. Então, fonte e ápice da vida cristã, ou seja, toda a vida cristã, a nossa santificação, repito, bebe desta fonte, desse tesouro inexorável, desse tesouro inaudito, que é a Santíssima Eucaristia. Porque a Santíssima Eucaristia é o próprio Jesus. É a presença de Jesus no meio de nós, mas não a presença assim teórica, ou fictícia, ou simbólica, mas é a presença real de Jesus no meio de nós. Ele disse, inclusive na missa de Pentecostes: eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Pelo menos no nosso rito, não sei no rito ordinário qual foi o evangelho. Mas Jesus acaba o evangelho de Mateus falando assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim do mundo. Nosso Senhor está presente na sua igreja, e presente somente de forma concreta, real, visível, palpável, na Santa Igreja Católica. Não que Nosso Senhor, como Deus, não esteja presente no mundo inteiro, não esteja presente no universo, Ele é onipresente. Não que Nosso Senhor não esteja perto de todo aquele que o invoca com coração sincero. Nosso Senhor ouve aqueles que o invocam com coração sincero e se faz também presente. Mas a presença real, verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo, visível, está na Santíssima Eucaristia. E a Santíssima Eucaristia está somente na Santa Igreja Católica. Quando eu falo na Santa Igreja Católica, não estou falando da estrutura hierárquica, sei lá o quê. Estou falando da igreja mesmo.
né, dos nossos templos, nos nossos sacrários. Ele é o eterno prisioneiro dos nossos sacrários. Em todas as nossas igrejas, onde tem o Santíssimo Sacramento, nosso Senhor está ali. E em cada missa, sobre cada altar, nosso Senhor se faz presente novamente no santo sacrifício, no seu corpo, no seu sangue, a sua alma e a sua divindade. Então essas são as 4 características do dogma da Santíssima Eucaristia. Jesus está presente sob a forma do pão e do vinho, sob a aparência do pão e do vinho, no seu corpo, sangue, alma e divindade. Então é muito importante a gente repetir isso. Nós falamos sobre a meditação e no último vídeo nós apresentamos esse pequeno livrinho, Menses Eucarísticos, em que temos alguns pontos de meditação para comungar. E aqui nós, então, vamos insistir numa realidade muito importante para aqueles que querem progredir espiritualmente. Comungar bem. Por que comungar bem? Porque o que acontece é o seguinte, veja, quando você tem uma vida de oração íntima, você está contando com a ação da graça do Espírito Santo que une você ao Cristo. E é o Cristo quem vai tocar no seu coração para que você possa então amá-lo, amar a Deus com a graça de Cristo. Mas o que acontece é o seguinte, aquilo depende da sua ação. Como a gente diz em teologia, é ex opere operantes, ou seja, depende da ação daquele que faz. Mas o Cristo não quis nos deixar assim. Ele quis nos dar um dom precioso, que é os sacramentos. E de todos os sacramentos, o mais importante é o sacramento da Eucaristia. Por quê? Porque ali está o próprio autor dos sacramentos, que é o Cristo, em que ele fisicamente nos toca. Então, na comunhão, você tem aquele momento precioso em que ex opere operato, ou seja, automaticamente, independente de uma ação sua, o Cristo está tocando você. Então, ali o Cristo está, como está escrito no Apocalipse, eis que eu estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. É a refeição espiritual. A Eucaristia é a refeição espiritual, ela realmente me dá uma força que vem do alto. Mas não é uma coisa que acontece eficazmente independente da minha vontade. Por quê? Porque o Cristo está realmente ex opere operato, com a garantia do sacramento, batendo na minha porta. Mas ele não arromba a porta. Ou seja, se você não quiser recebê-lo como hóspede da sua alma, ele irá passar. E aí vem aquela frase de Santo Agostinho: Timeo Deum transeuntem. Eu tenho medo do Deus que passa. Deus passa, passou o momento da graça, ele veio, ele te estendeu a mão, ele te convidou, ele bateu à tua porta, ele quis te amar. E você fez ouvidos moucos. Veja, não é possível a gente realmente comungar de forma eficaz sem recolhimento. Sem que você, depois de comungar, se recolha durante alguns minutos. Você tem ali, na comunhão, enquanto a aparência de pão está lá no seu estômago, você tem o Cristo fisicamente tocando você. Até que aquele pão não seja digerido, não é? Você tem o Cristo com você. Que coisa desrespeitosa você ter a pessoa que mais ama você, aquele que é o autor da sua vida, aquele que é o seu Deus verdadeiro e seu Senhor, visitando o seu coração, e você disperso em bobagens, não é? Disperso em conversas
na porta da igreja, no pátio. Quando é na porta da igreja, quando a conversa não vira uma conversa dentro da própria igreja e não transformamos as nossas igrejas num mercado persa. Meus queridos, o Cristo está à porta e bate. Se você quer crescer espiritualmente, comungue o mais frequente possível. Comungue todos os dias, se for possível. Mas saiba, lembre-se, é importante, que tudo isso só acontece se você estiver comungando em estado de graça. Então, faça isso e você verá o progresso. A Eucaristia é um toque suave. Deus não nos força. Você vai notar depois, durante o dia, que você vai ter mais força para se entregar, derramar o seu sangue por amor a Cristo e amar os irmãos. Eu tenho certeza que um padre que se senta no confessionário está abalando o inferno. Um padre que se senta no confessionário faz tremer o próprio príncipe das trevas, Satanás em pessoa. Por quê? Porque com isso está destruindo o seu reino. Abrindo, através do confessionário, as portas da comunhão em estado de graça para as pessoas, nós temos aí um caminho de santificação. Mas veja, esse parresia aqui a respeito da comunhão eucarística precisa ser a respeito da confissão. Por quê? Porque não basta a comunhão frequente. Porque de nada adiantaria eu falar aqui da comunhão frequente sem falar da confissão frequente igualmente. Por quê? Porque comungar diariamente em estado de pecado é tudo aquilo que Satanás sempre sonhou. Que você se aproxime sacrilegamente da comunhão, que você vá com a sua alma suja, com a sua alma não preparada, porque quem come e bebe o corpo do Senhor sem estar preparado, come e bebe a própria condenação. Ora, isso é alegria. O inferno solta fogos de artifício ao ver tanta gente comungando, sem estar preparado para comungar. Então, sim, existe uma coluna forte, uma coluna que fará com que os inimigos da igreja se afastem, confundidos, aterrorizados. É a coluna da Eucaristia. A comunhão frequente. Aproximar-se de Jesus Eucarístico com frequência. Mas para isso, confissão frequente. Meus irmãos, se nós nos mantivermos neste caminho de confissão frequente e comunhão diária, nós estamos numa escola de santidade. Não há dúvida nenhuma. É uma escola de santidade em que nós não podemos dar trégua à nossa vida de pequenos pecados de estimação. Quando nós realmente enfrentamos o pecado de forma séria com a confissão, nós nos colocamos à disposição de Deus e dizemos: modela-me, Senhor. Vós sois, Senhor, o oleiro, eu sou o barro. Modelai-me, Senhor, como quiserdes, como desejais. É assim que então vai sendo modelado o homem pensado por Deus, a mulher pensada por Deus, feita a imagem e semelhança do Cristo Senhor. E é assim que nós vamos, aos poucos, configurando-nos a Ele e dizendo: vivo, mas já não eu, é o Cristo que vive em mim. Meus caros amigos e amigas, o Evangelho deste domingo, Evangelho de São Lucas, capítulo 9, dos versículos 18 até 24. O Evangelho muito importante, tanto assim que os três evangelistas, São Lucas, São Marcos e São Mateus, narram. Ele fala daquela confissão de São Pedro, né? O texto diz o seguinte: num dia em que se estava a orar a sós com os discípulos, Jesus perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros pensam que ressuscitou algum dos profetas. Então perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou?
Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Pedro vai no alvo, né? O Cristo de Deus. Ordenou-lhes energicamente que não o dissesse a ninguém. Por que Jesus não quer que diga a ninguém? Porque ele não queria que o povo o transformasse num Messias social, político, econômico, porque, como eu já expliquei aqui algumas vezes, o povo judeu pensava que o Messias viesse para restabelecer o reino de Israel nos moldes do reino de Davi, de Salomão, aquele reino glorioso. E não era esse o messianismo de Jesus. O messianismo de Jesus era o messianismo do servo de Javé, ou seja, o messianismo da cruz, né? Que foi escândalo para os judeus, né? Como diz São Paulo, né? Vergonha para os gregos, mas para nós, salvação. Bem, continua o evangelista dizendo o seguinte, né? Ele acrescentou-lhe, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, é necessário que seja levado à morte, que ressuscite ao terceiro dia. Então Jesus mostra exatamente qual é o messianismo dele, ou seja, qual é a forma pela qual ele vai salvar a humanidade. Não é aquilo que o demônio quis fazer com ele na tentação. Olha, vai lá para o pináculo do templo de Jerusalém, se joga lá para baixo, porque está escrito que os anjos, no Salmo 90, né? Está escrito que os anjos vão te sustentar nas tuas mãos para que os teus pés não tropecem em alguma pedra, né? E aí dar assim aquele show, ser aplaudido. Não é esse. Não é esta maneira que eu vou salvar a humanidade. Por isso ele diz aos discípulos para não, né, o aclamarem. E aí o evangelista termina aqui dizendo o seguinte, em seguida dirigiu-se a todos, se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, mas quem quiser sacrificar a sua vida por amor de mim, irá salvá-la. Ou seja, agora ele transfere o messianismo dele, de certa forma, para os cristãos também. Assim como eu vou dar a minha vida, vou ser crucificado, vão me matar, vão me flagelar, coroar de espinhos, depois eu vou ressuscitar, mas aí o mundo vai ser salvo, vocês também. Quem quiser ser meu discípulo, né, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. E aí você está como que perdendo a sua vida. Perdendo a sua vida em que sentido? Não buscando uma vida de glória, de prazer, uma vida de, não sei, desfrutar de todas as, né, benesses desse mundo, mas para acompanhar Jesus. Então, tudo isso está ligado. Pedro, que o chama de Cristo, ele não permite que isso seja divulgado para que não seja mal interpretado, né, porque ele vai passar pela paixão, e mostra que o nosso caminho de salvação também é um caminho como o dele. É esta a explicação básica desse texto do Evangelho de hoje. Adorar-te perpetuamente, adorar-te perpetuamente, adorar-te perpetuamente, adorar-te perpetuamente.